eu não consigo perceber, tá bom? Então, eu vou compartilhar a nossa aula de hoje, certo, gente? Então, se alguém solicitar entrada, vocês podem me interromper, que eu vou admitir a pessoa aqui na nossa sala virtual. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Boa noite para todas. Essa é a nossa 11ª semana de aula, tá ok? Nesta semana, nós vamos fazer uma introdução à aromaterapia. Então, vamos estar estudando um breve histórico e alguns conceitos importantes, saber a diferença entre os óleos vegetais e os óleos essenciais, que estudar as propriedades deles em geral, tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Apresentar um breve histórico sobre a aromaterapia e alguns conceitos. E nesta semana se inicia o conteúdo do nosso segundo bimestre, tá ok? Então, eu não vou mais deixar para apresentar a atividade avaliativa na última semana do bimestre. A semana que vem eu já começo a elaborar questões e a cada 2 semanas eu vou postando as questões avaliativas, tá ok? E vou avisando a vocês, tá ok? Então fiquem sempre atentas para verificar a presença da atividade avaliativa, que logo na introdução, na semana que tiver, eu vou colocar para vocês, para informar. Então, meninas, vamos lembrar que a aromaterapia é uma ciência e também uma arte milenar. Ciência, sim, porque temos relatos científicos comprovados em revistas de importância na área da saúde, na área da estética em geral, tá ok? Comprovando os efeitos da aromaterapia, certo? Então, por isso que nós falamos que a aromaterapia é sim uma ciência, porque os seus efeitos eles são comprovados cientificamente. E é uma arte milenar, porque a aromaterapia ela provém de vários povos e culturas em diferentes épocas, tá ok? Então, a aromaterapia ela baseia-se na fitoterapia, ou seja, esses óleos essenciais que são obtidos através das plantas, lembrando que as plantas produzem esses óleos essenciais, são metabólitos que nós chamamos de secundários, eles apresentam funções específicas de proteção à planta, vai proteger a planta contra agressores, quanto à perda de umidade, e também esses óleos essenciais estão relacionados com a reprodução da espécie, certo? Então, esses óleos essenciais, eles apresentam várias propriedades, propriedades antioxidantes, apresentam propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, enfim, nós vamos estudar esse conjunto de propriedades que são atribuídas aos óleos essenciais. E essas propriedades que esses óleos apresentam são utilizados em tratamentos estéticos e medicinais. Considerando, então, que os óleos essenciais baseiam-se na fitoterapia, a sua obtenção, a sua cultura, ao cultivo da planta, ao estudo de suas propriedades
e a sua aplicação na medicina, na psicologia, na farmacologia, é uma prática multidisciplinar, né? Porque envolve desde a botânica, ou seja, o estudo, o reconhecimento da espécie, das suas propriedades, do seu desenvolvimento. Então, toda a história botânica da planta, até a extração dos seus princípios, reconhecimento das propriedades desses princípios pela farmacologia, as propriedades que nós observamos que os óleos essenciais, eles podem ser de aplicação tópica, ok? Também eles podem ser absorvidos por inalação e também podem estar, o quê? Passar para a corrente sanguínea, eles apresentam efeito sistêmico, e onde vão exercer a sua atividade, e ao inalarmos esses óleos essenciais, eles são associados com sensações essas relacionadas ao nosso sistema nervoso, certo? Que remetem a emoções, ok? Então, podem ter a propriedade, vários efeitos correlacionados ao comportamento, tá, ok? Porque está relacionado também ao sistema nervoso, né? Então, deixa eu ir lá buscar o colega. Só um instantinho. Ok, a Samantha, certo? Então, vamos dar continuidade. Qualquer coisa, podem me avisar. Agora eu escutei, certo? Então, gente, como nós falamos, a aromaterapia, então, ela é uma prática multidisciplinar relacionada à botânica, farmacologia, psicologia e a medicina. Então, ciência, tem fundamento científico e pode ser observado através da publicação de inúmeros artigos científicos, e sabe-se que os seres humanos utilizam essas plantas aromáticas com diversas finalidades há muitos e muitos anos atrás. Quem já não ouviu falar nos neandertais, que seriam os nossos ancestrais, o ancestral do ser humano, nosso ancestral, eles já utilizavam essas plantas aromáticas há mais de 200 mil anos. Então, tem-se relatos do uso da aromaterapia no Antigo Egito de mais de 3.500 anos antes de Cristo, certo? Então, gente, olha só, a aromaterapia, ela provém de vários povos e culturas, e em diferentes épocas. Os chineses foram, segundo relatos, um dos primeiros povos a utilizar a aromaterapia. E por que os chineses utilizavam a aromaterapia? Eles usavam para o bem-estar, a harmonia e o equilíbrio, certo? E o povo egípcio foi o precursor na utilização dos chamados dos incensos, que também utilizavam nesses incensos substâncias aromáticas para fins medicinais, fins cosméticos, e foram, no caso, o povo egípcio, os criadores do termo perfume, né? Esse termo perfume vem de onde? Vem de perfumo, que seria através da fumaça. Então, então significa que através da fumaça, acreditava-se também que através dessa fumaça ocorria a possibilidade de uma comunicação com o sagrado, né? Então, as preces, as orações, elas viajavam na fumaça aos deuses, tá ok? Então,
a fumigação era a principal forma de utilização, então, dos aromas. E esse povo, eles realizavam, vocês sabem, os egípcios, né, a mumificação dos corpos, e essa mumificação era realizada com plantas aromáticas, ou seja, fazia-se a conservação, né, com essas plantas aromáticas, porque eles acreditavam nas propriedades antissépticas e também na força dessas plantas para conservar os imortais, né? Segundo eles acreditavam, eles assim acreditavam, né, que iam manter esses faraós, que eram pessoas importantes da cidade, imortais. E os gregos, eles aprenderam muito com os egípcios. Então, eles utilizavam a aromaterapia para fabricação não só de perfumes, mas também para massagens e terapias em geral. Okay? Então, também para combater pragas. Hipócrates era considerado o pai da medicina e ele, para conseguir esses benefícios aromáticos e medicinais, ele fumigava essas plantas medicinais, né? Os soldados gregos, eles também carregavam ungüentos à base de mirra para tratar ferimentos. O que seriam ungüentos? Esses ungüentos são plantas aromáticas maceradas em óleos vegetais, ok? Então, eles usavam esses ungüentos para quê? Para a medicina, né? Com propriedades antibactericida, certo? Anti-inflamatória. Então, eram aplicações medicinais e também em cosméticos para a pele e também para os cabelos, ok? Conta a história que, se nós observarmos na base de uma esfinge de Gizé, né, então, os óleos essenciais, eles ocupam um lugar de destaque. E também tem uma placa de granito mostrando que o rei Tutmoses oferecendo incenso e óleos aromáticos a um deus com corpo de leão. Okay? Então, tem-se uma cidade, que seria a cidade de Heliópolis. Então, nessa cidade venerava-se o deus Ra, que eles valorizavam muito o uso de compostos aromáticos. Então, nessa cidade de Heliópolis, eles queimavam pela manhã a resina de olíbano e, à noite, a resina de mirra, em oferenda aos deuses. E eles, nesta mumificação, principalmente de Tutancâmon, como nós vimos que eles usavam essas plantas aromáticas, e Tutancâmon foi embalsamado com um cosmético contendo óleo essencial de cedro do Atlas, que nesta época, né, não tinha-se uma forma como nós conhecemos hoje de extração desses óleos essenciais, eram extraídos de uma forma bem rudimentar e ele foi utilizado no embalsamento de quem? De Tutancâmon, né? Certo? E o que se observou em 1922, quando eles abriram a tumba do faraó, é que esta múmia estava em estado de conservação muito bom. E esse estado de conservação bom foi atribuído ao quê? Ao óleo essencial de cedro do Atlas, porque ele possui propriedades antioxidantes e rejuvenescedora, certo? E dentro da tumba do faraó também observaram um grande número de vasos que continham óleos aromáticos, além do óleo essencial de cedro do Atlas,
tinha a presença do olíbano e também do nardo indiano. Ok? Então, só para vocês observarem a presença, né, importante da aromaterapia na vida desses povos antigos. Por volta do ano 1000, observou-se um médico e filósofo persa que ficou conhecido com o nome de Avicennas. Deixa eu ver aqui, se o Avicennas aqui não... Isso, acho que eu pulei isso daqui, essa, tá ok? Então, ele inventou o quê? Ele inventou a serpentina, uma serpentina refrigerada dos alambiques para fazer o quê? A destilação, ok? E ele fez a destilação do óleo essencial de rosas, certo? Então, ele utilizou uma serpentina refrigerada, tipo alambique, ok? Que isso foi um dos progressos mais significativos na história da perfumaria, que foi o que? A descoberta da destilação, onde esse Avicenna, ele obteve pela primeira vez o destilado de rosas, do óleo de rosas, que era o que? Uma mistura de hidrolato, uma mistura de... Quer dizer, era o hidrolato. O que é o hidrolato? Uma mistura de água e óleos essenciais. Essa água é uma água aromática, né? Lembra que vocês obtiveram a água aromática do óleo de cravo. Nós temos ali a presença do óleo de cravo e da água. E fica-se ali o que? A água aromática, que se conhece, ou hidrolato também. Então, a Avicenna foi o primeiro a utilizar a destilação. E isso impulsionou o estudo, a aplicação da aromaterapia, ok? Então, possibilitou a obtenção de óleos essenciais mais puros, certo? E isso se desenvolveu bastante. Então, Avicennas era um cientista, certo? Era uma pessoa muito inteligente, um estudioso, um poeta, um alquimista, certo? E, nesta época, as rosas tinham um significado muito específico nos experimentos, certo? Então, e também no decorrer da história da perfumaria, nós tivemos grandes destaques a partir desta prática de Avicennas, tá ok? E agora nós vamos observar, então tem aí a presença de Avicennas, que foi o primeiro a utilizar-se da destilação, certo? Impulsionando a aplicação da aromaterapia, permitindo-se, então, a obtenção de óleos essenciais mais puros. E até 1920, então, os óleos essenciais continuaram sendo utilizados como se fazia na Idade Média. E como se utilizavam esses óleos essenciais na Idade Média? Em perfumes, loções, banhos. Ainda não se utilizava com objetivos terapêuticos. E foi a partir do químico chamado René Maurice Gattefossé, que trabalhava em um laboratório da empresa familiar dele. Há relatos diferentes na história, né? Tem 2 relatos. Então, que esse Gattefossé, ele, assim que queimou o braço, ele queimou boa parte dos 2 braços. Ele, segundo um relato, ele mergulhou de imediato no óleo essencial de lavanda. E segundo outro relato, o que conta o outro relato? Que ele procurou um médico imediatamente, e o médico fez o tratamento dele com antibióticos, enfaixou o local,
e a ferida começou a gangrenar. E ele estava correndo um sério risco de amputar o braço. Tá ok? Mas o que aconteceu? Gattefossé, ele passou, mergulhou o braço no óleo essencial de lavanda, da lavanda francesa, né, Augustifolia, e ele observou uma melhora muito, muito expressiva da sua queimadura. E nesse caso, né, o cientista ficou muito admirado com o poder de cura do óleo de lavanda, esse poder cicatrizante muito acentuado, e a partir desse dia ele começou a estudar profundamente a utilização terapêutica não só dos óleos essenciais, do óleo essencial de lavanda, mas dos outros óleos essenciais também, ok? Então, ele, com esses estudos, ele observou que esses óleos essenciais, eles são mais eficazes quando utilizado como um todo, do que com seus princípios ativos isolados. Se nós formos observar em um óleo essencial, nós temos muitas e muitas moléculas orgânicas, ok? Então, como se pode utilizar? Eu poderia isolar um princípio ativo do óleo de lavanda ou utilizar todo o óleo de lavanda. Então, o que seria mais eficaz? Usar só o ativo isolado ou todo o óleo? Então, ele observou que os óleos integrais, eles seriam muito mais eficazes no tratamento, né, na utilização terapêutica, do que os princípios ativos isolados, certo? Hoje nós sabemos, tá, gente, que a aromaterapia é o quê? É um ramo, como nós falamos, da fitoterapia. Tá ok? Então, baseia-se no estudo da planta, eu vou tratar essa planta para poder fazer a extração do seu óleo essencial. Vimos também que é uma arte milenar terapêutica, certo? Que utiliza esses óleos essenciais dessas plantas aromáticas para diversos tratamentos. Então, gente, a aromaterapia, eu posso substituir um tratamento convencional pela aromaterapia? Não. A aromaterapia é um método terapêutico complementar, certo? Então, eu não devo substituir um tratamento convencional pela aromaterapia. A aromaterapia é um método terapêutico complementar. O que eu viso utilizando a aromaterapia? O bem-estar integral do indivíduo, ok? Então, isso vai trazer benefícios à sua saúde física e mental, né? Possibilitando promover, no caso, o relaxamento e o equilíbrio, reduzir o estresse e auxiliar em diversos tratamentos, tentando equilibrar a saúde do indivíduo como um todo. E os óleos essenciais, ele tem sido aplicado à saúde e à beleza, tá ok? Esse termo aromaterapia, aroma seria o odor, a terapia, tratar. Então, seria tratar através do odor. Então, é a ciência e a arte na qual os óleos essenciais, esses óleos essenciais concentrados, extraídos de diferentes partes das plantas, são usados pelas suas propriedades terapêuticas.
disse a vocês que tem vários artigos científicos, vários estudos mostrando essas propriedades, comprovando essas propriedades. É claro que necessita-se muito mais pesquisas na área para esclarecer como realmente cada óleo essencial tem a sua ação esperada. Okay? Então, temos bastante estudos, mas precisa-se cada vez mais de estudos para comprovar o que a eficácia da aplicação de um determinado óleo essencial. E nós observamos que a aromaterapia, ela tem crescido muito, tem crescido consideravelmente no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também, nas últimas décadas. Hoje vocês observam que temos muitas pessoas que comercializam os óleos essenciais e tentam ser aromaterapeutas, mas devem sempre lembrar que para isso é necessário estudo, é necessário você conhecer bastante as propriedades dos óleos que você está indicando, no caso, para o seu paciente, ok? O foco da aromaterapia, como nós vimos, não é tratar doenças graves, e ressaltando também que não é substituir os tratamentos médicos convencionais, mas servir o quê? De um tratamento coadjuvante, ok? E, então, já vimos que desde o Antigo Egito é utilizado bastante, então, o que temos aqui já discutimos, que vai da botânica, farmacologia, psicologia, medicina, então tido como uma terapia holística, embasada, é claro, nós não vamos... Tudo aquilo que vocês falarem tem que estar embasado em um artigo científico, certo? Que utilizou, que comprovou os benefícios desses óleos essenciais para curar diversas enfermidades e promover a saúde integral. Deve-se lembrar também que os óleos essenciais, eles têm efeitos sistêmicos, ou seja, esses óleos essenciais, eles podem passar para a corrente sanguínea do indivíduo. Muitos óleos essenciais, eles podem apresentar contraindicações, certo? Então, tenho que ter conhecimento antes de estar enumerando as propriedades do óleo ou indicando um certo tipo de óleo para alguém. E tenho que lembrar que a dosagem é importante, a forma que se utiliza também, tá ok? Então, como nós vimos, a aromaterapia é um sistema terapêutico complementar, certo? Para o uso dos óleos essenciais. Então, o que nós queremos é estimular a saúde e o bem-estar do indivíduo e também trazendo uma harmonia a nível familiar e profissional no dia a dia, ok? Conferindo sensações agradáveis de conexão com a natureza, buscando o equilíbrio com o uso desses óleos essenciais, tá certo? Então, nós vimos que os óleos essenciais são substâncias naturais, esses óleos essenciais são aqueles metabólitos secundários, responsáveis pelo aroma das plantas. O que confere o aroma aos óleos essenciais? São compostos orgânicos voláteis. Então, eles apresentam substâncias voláteis. Seriam essas substâncias voláteis? São aquelas que têm baixo ponto de ebulição,
ou seja, na temperatura ambiente, esses compostos já emanam os seus vapores. Então, nós já conseguimos sentir esses aromas. E esses óleos, eles se encontram em diversas partes da planta, como nós já vimos também, pode ser nas sementes, nas raízes, nos talos, nas cascas, nas madeiras como um todo, nas resinas, folhas, flores e frutos, e podem apresentar propriedades terapêuticas variadas. Tem uma padronização internacional, certo? No vocabulário desses materiais, e segundo esse vocabulário, o óleo essencial, o que seria o óleo essencial? Seria aquele produto obtido através de quê? Da hidrodestilação. Lembram da diferença entre a hidrodestilação ou destilação a vapor? Certo? Então, a hidrodestilação é aquela em que a planta fica em contato direto com a água em ebulição, e a destilação por arrasto a vapor, não, né? Nós temos um balão gerador de vapor, um outro balão eu coloco a planta, o vapor passa através da planta e arrasta os seus óleos essenciais. Ou pode também se obter os óleos essenciais através do processamento mecânico de cascas de cítricos ou da destilação a seco dos materiais naturais, certo? Então, esses óleos essenciais, eles apresentam normalmente uma coloração meio amarelada, embora nós temos alguns que têm um tom ligeiramente azul, ou outros incolores, certo? Geralmente eles são líquidos e apresentam muitas substâncias químicas na sua composição, em torno mais ou menos de 20 a 200 substâncias químicas. Por isso que a sua composição é bem complexa, né? Então, eu não posso falar em um ativo específico do óleo essencial, porque o óleo essencial é um conjunto de componentes. Então, tem-se uma certa sinergia entre todos esses componentes para promover os seus benefícios esperados, certo? E essas substâncias químicas, nós vimos que são os terpenoides. Então, são da classe dos terpenos, que são grupos de famílias químicas já bem conhecidas, tá ok? Agora, vamos observar que muitas vezes se utilizam uma mistura de óleos essenciais. Podem ser utilizados uma mistura de óleos essenciais? Podem, o que nós chamamos de blends. Agora, nós temos que conhecer a sinergia entre esses óleos essenciais. O que seria essa sinergia? Ou seja, quais óleos essenciais eu posso misturar de forma a ter uma propriedade acentuada, um poder acentuado da propriedade esperada, certo? Então, não são todos os óleos que eu posso misturar e ter um determinado efeito. Por isso que nós temos que buscar na literatura quais óleos eu posso misturar de forma a observar uma certa sinergia. O que seria essa sinergia? Seria o poder de acentuar mutuamente essas propriedades. Porque se eu não conheço que os óleos eles podem se combinar entre si, eu posso misturar dois que, ao invés de ter essa sinergia, ao contrário, as suas propriedades se anulam, então eles vão se inibirem, tá ok? Então, eu quero sempre obter a sinergia, que seria uma combinação para acentuar a ação, a propriedade
esperada daquele óleo essencial. Por isso que é muito importante o conhecimento das propriedades e verificar se eu posso misturar, se eu vou ter uma certa sinergia ou não, ou se aquela combinação vai anular a propriedade de cada um dos óleos, certo? Então, tem que compreender isso aí. Então, na aromaterapia, esses óleos essenciais, então, eles podem ser utilizados isolados ou em mistura, certo? E podem ser utilizados na sua forma pura ou diluídos. Quando puros, deixa eu ver aqui, acho que tem. Deixa eu ver se alguém da turma de vocês está mandando alguma mensagem. Quando puros, eles vão ser usados para inalações por difusores, saunas. E diluídos, eu vou diluir esses óleos essenciais nos chamados carreadores, certo? Então, esses carreadores, eles são utilizados para diluir esses óleos essenciais. A aplicação dos óleos essenciais na forma pura, nem sempre ela é uma forma indicada, tá? Então, na maioria das vezes, é claro, posso usar puro? Posso, mas na maioria das vezes nós vamos estar utilizando esses óleos essenciais diluídos. E nas próximas aulas nós vamos aprender como fazer essa diluição. E aonde nós diluímos esses óleos é principalmente nos conhecidos óleos vegetais, certo? Então, os óleos vegetais são utilizados como carreadores. Seria todo tipo de óleo vegetal, por exemplo, será que o óleo vegetal que eu utilizo na minha cozinha eu posso usar para diluir? Não, vocês vão observar que não, porque o método de extração desse óleo vegetal, ele tem que ser por extração a frio, não pode ter na sua composição impurezas que tragam o que? Desvantagens para essas propriedades terapêuticas que eu quero obter do óleo essencial, né? Então, não posso ter contaminantes, não posso carregar contaminantes como nos óleos vegetais extraídos por solvente a quente, né? Então, normalmente os óleos vegetais utilizados são aqueles prensados a frios. Tanto é que eles são muito mais caros, certo? Do que os nossos óleos vegetais utilizados na nossa cozinha, ok? Nós podemos também diluir esses óleos essenciais nas ceras vegetais líquidas ou mesmo em bases cosméticas. Tipo, nós temos as bases. Só um instantinho, gente, essas cachorras estão. Nossa, só vamos mostrar. Nós temos duas bases cosméticas muito utilizadas, que é a Polavax, tá ok? Que é uma base aniônica, e a base aniônica e catiônica, né? Lanete é a aniônica, a Polavax é não iônica, que são utilizados para diluir óleos essenciais também, certo? É claro que nós temos que estudar qual é o melhor meio para diluir, né, esses óleos essenciais. E os óleos vegetais são muito utilizados. Então, esses óleos vegetais, ao contrário dos óleos essenciais, os óleos essenciais são voláteis. Os óleos vegetais são fixos. Qual é a diferença? Esses fixos significam que eles não evaporam com facilidade. Se eu tenho dois potinhos e um coloca um óleo essencial e o outro o óleo vegetal, o óleo essencial ele tem aroma, ele é aromático e ele vai vaporizar todo e não vai deixar resíduo. Ao contrário do óleo vegetal, ele não evapora. E se eu colocar, por exemplo, uma gotinha de cada um no papel, os óleos essenciais eles não vão deixar resíduo
e os óleos vegetais vão deixar resíduo, ou seja, eles não vão evaporar completamente. Tá ok? Então, esses óleos vegetais, que são fixos, eles são obtidos através de quê? Das sementes de plantas que nós denominamos de oleaginosas, como a soja, canola, jojoba, milho, ok? Ou de pericarpos de frutas. Nós temos o óleo de abacate também, tá ok? Óleo de semente de uva. Então, nós temos vários óleos vegetais. E esses óleos vegetais são ideais para a aplicação desses óleos essenciais, para diluir esses óleos essenciais. E a forma de utilização desses óleos essenciais diluídos em óleos vegetais pode ser através da ingestão, da odorização ambiental, massagens, fins cosméticos. Por exemplo, eu posso diluir um óleo essencial num óleo vegetal e utilizar para tratamento da acne. Você vai falar assim, mas óleo essencial em óleo vegetal para tratamento da acne? Podemos sim, depois nós vamos, entre outras terapias que nós vamos discutir. E também auxiliam na nutrição e no tratamento da pele como um todo, como nós vamos estudar mais tarde, certo? Então, preste atenção aqui nos óleos vegetais fixos que nós estávamos estudando sobre os métodos de extração. Nós estudamos como nós podemos extrair os óleos essenciais. Estão lembrados? A maceração, a percolação, a racha a vapor, a hidrodestilação, extração por solvente, o método da enfleurragem. Mas aqui, esses métodos são para extração dos óleos vegetais. Extração a frio, que é o ideal, certo? Então, as sementes dessas plantas oleaginosas, quer dizer, são plantas que apresentam óleos, elas são espremidas em uma prensa e, nesse caso, ocorre a separação do óleo para um recipiente e a borra para outro, certo? Então, esse método a frio, ele vai manter boa parte das propriedades terapêuticas desses óleos vegetais, que são fixos, ok? E o outro método é esse método de extração a quente por solvente. Né? Então, nessa extração a quente por solvente, nós vamos usar um solvente. E o solvente utilizado é o hexano. Esse hexano, ele vai dissolver a maior parte do óleo. Então, essa massa, ela é filtrada e o solvente é evaporado por aquecimento. E no caso, o óleo vegetal extraído por solvente, ele vai apresentar traços do solvente, ok? E a presença desses traços de solvente vai tornar esse produto inadequado para aplicação na aromaterapia. Então, nesse caso, os óleos vegetais que nós vamos poder utilizar na aromaterapia são aqueles por extração a frio. Inclusive, vocês vão observar que o preço deles é bem maior do que o dos extraídos por solvente, ok? Vamos fazer uma avaliação comparativa entre as características dos óleos essenciais e dos óleos fixos, certo? Em relação ao odor. Em relação ao odor, os óleos essenciais, eles apresentam compostos aromáticos característicos, porque eles apresentam baixo ponto de ebulição. Então, a temperatura ambiente já começa a volatilizar esses componentes.
E os olhos fixos, não, eles já apresentam aquele cheiro típico, característico de óleo. Isso porque os óleos essenciais, eles são voláteis e os óleos fixos não são voláteis. E em relação ao sensorial, eu falei para vocês que os óleos essenciais, eles evaporam e não deixam resíduos, diferentes, por exemplo, dos óleos fixos, que eles são untosos, eles vão deixar mancha nos tecidos. E esses óleos essenciais, eles não são saponificáveis. O que quer dizer? Eu não posso fazer sabão com eles. E os óleos fixos, como óleo de milho, jojoba, canola, eu posso sim fazer sabão. Eles são saponificáveis, né? Ou seja, eu posso reagir com soda cáustica e formar os sabões, certo? Em relação à oxidação, os óleos essenciais, eles se oxidam e com resinificação, e os óleos fixos, eles se oxidam também com rancificação, formam o ranço. Em relação às características químicas dos óleos essenciais, quimicamente falando, um óleo essencial são os terpenoides, são derivados dos terpenos e do fenilpropano. E os óleos fixos, o que eles são? Eles são triglicerídeos, ou seja, eles são ésteres de glicerol e ácidos graxos. Então, por hidrólise, os óleos fixos, que são os óleos vegetais, vão formar glicerol e ácidos graxos, né? Porque eles são ésteres de glicerol e ácidos graxos. Esses óleos essenciais, eles apresentam propriedade aromática. E os óleos fixos, eles são veículos, né? Então, eles são emolientes, eles são utilizados na nutrição, tá ok? Essas são as principais características em relação ao óleo essencial e os óleos vegetais fixos, tá ok? Que são utilizados como carreadores, tá ok? Então, tenho nessa tabela exemplos de alguns óleos vegetais que são muito utilizados dentro da aromaterapia, como diluente, né? Por exemplo, o óleo de abacate, óleo de amêndoas doce, óleo de gergelim, o óleo de germe de trigo, óleo de semente de uva, óleo de rosa mosqueta. Vocês vão escutar falar muito do óleo de rosa mosqueta, óleo de semente de uva, óleo de jojoba, ok? Que tem propriedades magníficas aqui dentro da aplicação em estética. Óleo de couça, que é de canola, borragem, prímula. Então, vocês vão observar que o abacate, ele é rico em vitaminas lipossolúveis, por isso que é indicado para pele seca. O óleo de amêndoas doce também é rico em vitaminas A, E e B também. Então, ele é indicado para pele seca, pele de bebês e crianças. O gergelim é rico em ômega 6 e ômega 9. Tem o sesamol e a sesamolina, que são substâncias antioxidantes. Associa-se ao óleo de gergelim com outros óleos fixos, tá ok? Tem uma mistura com outros óleos. O germe de trigo é rico em vitamina A, B e E, então também recomenda usar com outros óleos fixos e indicado para pele normal. O de semente de uva, rico em vitamina E, em substâncias antioxidantes, em ácidos graxos poliinsaturados. Ele
é pouco untuoso, então indicado para peles oleosa, sensível, irritada, capilar. Vai ver aqui que óleo de semente de uva é indicado para peles oleosas, né? Então vocês vão ver que ele tem um mecanismo todo próprio de agir. Óleo de rosa mosqueta também, para pele envelhecida, desnutrida, como regenerador de tecidos. Então, ele é rico em ômega 3, vitamina A, recomenda-se associar com outros óleos. Óleo de jojoba, muito utilizado na aplicação capilar, ele é não gorduroso. Óleo de couza, que é o óleo de canola, certo? Usado bastante em massagens, rico em ômega 6, é inodoro, tem uma boa emoliência. Óleo de borragem, é muito popular na Europa para tratamentos estéticos, indicado para pele seca e desnutrida. Óleo de prímula, é rico em ácidos graxos poliinsaturados, indicado para peles sensíveis e com manchas. Na atividade de frequência de vocês, eu peço para vocês descreverem uma diferença comparativa entre os óleos vegetais fixos e os óleos essenciais e citar alguns óleos vegetais e suas propriedades. Aqui está resumida essas propriedades, mas eu anexei um artigo junto do material didático para que vocês possam ler e complementar um pouquinho mais essas propriedades desses óleos vegetais fixos. Nós vamos estudar características de cada um deles em separado, tá? Vamos enfatizar as principais propriedades deles, bem como as propriedades também dos diferentes óleos essenciais, que nós vamos estudar um por um, certo? Então, nós devemos lembrar sempre que a aromaterapia é uma terapia complementar, onde nós vamos estar utilizando essa ação dos óleos essenciais, que eles podem ser aplicados por contato com a pele, ok? Que vai ocorrer a penetração, e essa penetração pode alcançar a corrente sanguínea. Podemos utilizar, então, por estimulação do sistema nervoso central, através do aroma, certo? Então, os efeitos desse óleo essencial que nós estamos utilizando pode ser por meio circulatório, pelo sistema límbico, que é o sistema que está relacionado às nossas terminações nervosas, à nossa memória, às nossas emoções. Nós vamos discutir sobre isso. E o olfato, né? Através do olfato. Tá ok? Então, nós vamos... E é isso, meninas, que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Um resuminho sobre essas propriedades, que vocês conheçam um pouquinho da história, um pouquinho da diferença entre os óleos essenciais e os óleos vegetais, e os principais óleos vegetais que são utilizados na aromaterapia. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, certo? E tenham um excelente final de semana, ok? E fiquem com Deus. E até a próxima semana, se Deus quiser, tá? Em relação à nota das provas, ainda estou totalizando, ok? Eu tive dificuldades no acesso às atividades, aos relatórios das presenças nas aulas, por isso que eu demorei um pouquinho, mas já estou finalizando as notas. Assim que vocês tiverem acesso, qualquer dúvida na composição, pode entrar em contato comigo, que eu esclareço. Tá ok? Então, estou à disposição para qualquer dúvida de vocês. Então, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Tá bom, meninas? Boa noite, professora. Obrigada. Bom final de semana para você também. Fiquem com Deus. Amém. As meninas que, porventura,
do projeto integrador, podem permanecer para a gente dar uma olhadinha no projeto integrador, tá bom? Tá bom, prof. Tá bom, prof. Ok, então, para a gente discutir e esclarecer, né? Então é isso, meninas, até mais. Então, fiquem com Deus. Eu vou só parar aqui de gravar para, ok, para a gente depois